E aí, galerinha, voltamos para mais uma aula de Geografia de Rondônia, né, professor Jorge? É isso aí. É uma aula que vamos continuar falando sobre população, nossa população agora é a parte 2, e vamos falar um pouquinho sobre a nossa comunidade indígena do estado de Rondônia, né, professor Jorge? É isso aí. Índio ou indígena? Indígena, né, professor Indígena, Jorge? é. Indígena, né? Inclusive, Rogério, Ah, você conhece uma cantora chamada Baby Consuelo? sim. Ela tem uma música que diz assim, ó. Todo dia era dia de índio, mas agora ele só tem o dia 19 de abril. É mais ou menos assim, entendeu? Não é tão ridículo assim que nem eu cantando, mas a mensagem quer dizer o quê? Quer dizer que, com toda a boa vontade que ela teve em falar, né, do indígena, ela usava índio, que é um termo em desuso. Não é mais aconselhável chamar índio. Ele tem essa carga de, digamos assim, de preconceito, que vem há 500 anos. Exato. Foi um nome que deram, né? Porque pensavam que estava chegando às Índias, né? Exatamente. Então sempre foi utilizado assim nesse sentido pejorativo, coisa que já não se cabe mais. Exato. Não é isso? Muito bem. Então, ele se declara indígena porque ele quer se sentir pertencente à etnia que ele quer, ao lugar que ele está, ao que ele acha que ele merece ser e se sentir como um brasileiro. É isso? Muito bem. Então, aí por muito tempo, isso inclusive a própria sociologia explica melhor do que nós, né? Também é das ciências humanas, mas assim, no sentido geral, galera, o interessante é a gente se adequar, a gente já começa assim, né, já? Se adequar a falar o termo adequado mesmo, não tem outra Com palavra, certeza. adequado, que é indígena. É isso mesmo. Ok? E a aula já começou? Começou mesmo. Então, vamos junto? Vamos lá no quadro. Vamos lá, meu diretor, aula 17.1, Rogério. Vamos pegar o canetão aqui, né, professor Jorge? É isso aí. Cadê? Tá sem. Apareceu. Apareceu. Vamos lá. Agora sim. Voltando aqui, vamos voltar. Marca texto, vamos ver uma cor aqui, né, professor Jorge? Vou pegar o amarelo. E aí a gente vai falar sobre os aspectos populacionais do estado de Rondônia. É a nossa segunda aula que fala sobre a população do estado, professor. A gente vai falar sobre a distribuição espacial da nossa comunidade indígena. Vamos citar algumas do estado de Rondônia, como Uruê-Uauau, que é a maior. Vamos também falar sobre os caripunas, Suruí, Cinta Larga, Zoró, Caritianas. E vamos falar alguma questão também que envolve as terras dos povos indígenas no estado de Rondônia. Beleza, aí a gente começa fazendo uma abordagem de população, só relembrando Isso que, mesmo. segundo o IBGE 2021, a população de Rondônia é de 1.815.278 habitantes. Exatamente, a gente está falando da população geral do nosso estado, né, professor Jorge? Isso. E aí, eu vou até pedir para você anotar aí, em cima dessa imagem aí, é a seguinte informação, que de acordo com o censo de 2010, a população indígena de Rondônia, anote aí, é de 8.714. Indígenas, quantos? 8.714. Essa informação é do IBGE 2010. Isso. Beleza? Indígena, né, Rogério? Exatamente, professor Jorge. Beleza, aí, ó. Fechou. Vamos lá? Então, essa era a população de indígenas em 2010 em Rondônia. De acordo com o IBGE. De acordo com o IBGE, que é o Instituto Oficial do Brasil que faz essa contagem da população, né? Muito bem, exato.
Beleza, então a gente sabe que toda essa história desse acelerado crescimento que se deu em Rondônia, principalmente com o ciclo agrícola, lá na década de 70, Rogério, Muito não é bem. isso? E esse ciclo, né, agrícola, ele se dá especialmente pelos investimentos que fizeram para se construir a BR-364, que liga Porto Velho a Cuiabá. Muito bem. Beleza. Obviamente que essa rodovia e esse ciclo agrícola ocorreu devido às ações governamentais implementadas de forma estratégica pelo governo federal, que incumbiu o INCRA de fazer isso. Exato. Não é isso? Fazer os projetos de assentamento, Muito assentar bem. colonos, projetos dirigidos, enfim, que acaba por intensificar esse fluxo migratório, Rogério. Obviamente, Rogério, que se nós estamos falando do ciclo agrícola, já mostramos para os nossos alunos vários mapas em que mostra a ação antrópica, Isso fazendo mesmo. comparação, né, de um ano para um outro ano. Aquele da aula passada, né, de 1975 com 2011. Muito É um bem. desmatamento muito intenso. Então, Rogério, o que acontece quando isso nos leva a uma reflexão? Por que reflexão? Porque ao mesmo tempo que a gente fala nessa devastação da floresta, já existiam povos originários ali. Com certeza. Isso gerou, de certa forma, Rogério, conflitos. Conflitos esses que, inclusive, em pleno século XXI, ainda acontece. Com certeza. Não é isso, Rogério? Exatamente, professor Jorge. Então, fazer essa abordagem de população é necessário, né? É necessário. E a gente sabe, conforme os imigrantes começaram a chegar também dentro desse espaço, que até então era mais preservado, onde tinha nossa comunidade indígena, né? Houve uns conflitos, como você falou, né? E com o passar do tempo, as pessoas foram ganhando as terras que não pertenciam a elas, né? E foram só aumentando as suas posses territoriais. E a nossa população da nossa aula de hoje, né, acabou perdendo aí esse seu espaço. Por isso que nos dias atuais a gente fala muito sobre a questão aí da luta, né, em prol da nossa comunidade indígena, professor Jorge. E, Rogério, são vários detalhes que não foram abordados de uma forma técnica na época desses ciclos, Exatamente. que acaba por deixar de uma forma a revelia, por exemplo, o indígena. Exato. Não é isso? Muito bem. Então não foram feitas as devidas demarcações, não é isso? Não foram feitos estudos etnográficos. Então, o que vai acontecer? Esse indígena, ele vai entrar em conflito porque estão entrando na terra dele. Exatamente. Então, meus queridos alunos, esses conflitos, você pode até perguntar aí do seu pai, do seu avô, né, que são pessoas que vieram, que são pioneiros na sua região aí, ele vai contar alguma história nesse sentido. Isso mesmo, galera. Né, de conflito, porque não houve realmente esse estudo a nível que tinha responsabilidade na época o governo federal. Exato. E não foi feito. Muito bem. Isso gerou conflitos e, obviamente, Rogério, muitas mortes, povos inteiros foram dizimados. Isso mesmo, galera. Beleza? Beleza. Vamos lá no quadro, meu diretor? Bora. Então a gente tem aí, ó, Rondônia apresenta apenas 44,7% da sua atual população residente com nascimento no próprio estado. Isso, aí ele está falando do nosso total, né, de pessoas, só que desse total de 1.800.000, 44% é que nasceu aqui. Ou seja, o restante veio tudo de fora. Exatamente. É um estado bebê, né, professor Jorge? Exatamente. Olha, nós temos uma baixa densidade demográfica, 6,6 pessoas por quilômetro quadrado, possui uma alta participação de população rural. Então a gente tem ainda uma participação rural interessante, né? Maior do que a do Brasil. Exatamente. E o processo desordenado aqui de ocupação do nosso estado acabou
contribuindo, né, para gerar esse processo de formação do Estado, vários problemas, desequilíbrio urbano, né, dentro do Estado, porque foi um crescimento veloz, sem qualquer planejamento, com sério problema que a gente tem até os dias atuais. A gente poderia, nesse texto, inclusive, colocar desequilíbrios rurais. Rurais também, né? Porque lógico. na área rural, essa área, esse meio ambiente, dessa floresta que estava nativa, era a casa dos indígenas. Com certeza, e foi muito devastado, né, professor Jorge? Uhum. Então, olha só, distribuição da população rondoniense. A maioria da população de Rondônia, ela reside nas áreas urbanas, em torno de 73,6% estão residindo nas áreas urbanas e 26,4% nas áreas rurais. O estado ele possui 52 municípios, a nossa capital é Porto Velho, como já falamos em aulas anteriores, e aproximadamente 548 mil habitantes. Os outros municípios que vão ter uma grande concentração populacional, a gente tem aí de Paraná, 131 mil pessoas, Ariquemes, 111 mil, Vilhena, 104 mil, Cacoal, 86 mil, Rolim de Moura, 55 mil, Jaru, 51 mil aproximadamente, Guajará-Mirim, 46.930. A população dos principais municípios do estado de Rondônia. E antes de avançar, eu gostaria de falar o seguinte, quando falamos sobre a questão da população indígena do nosso estado, da nossa comunidade. Dos 52 municípios que a gente está vendo aí no texto, professor Jorge, quando falamos da comunidade indígena no estado de Rondônia, a gente tem que ressaltar o seguinte, 27 vão possuir parte de suas terras ocupadas aí por terras indígenas. Então, dos 52 municípios, 27 municípios terão aí o quê? Áreas indígenas. E aí nós temos aí, professor Jorge, uma pirâmide etária de Rondônia do IBGE, certo? Onde a gente já falou um pouco sobre essa pirâmide na aula anterior, falando sobre essa questão aí da população de Rondônia, que a cada ano, isso aqui é uma de 2010, né, por sexo, a gente consegue observar o seguinte, vem diminuindo a taxa de natalidade do estado, assim como também no Brasil, e aumentando a expectativa de vida. É uma pirâmide etária do estado de Rondônia, segundo o IBGE. E falamos aí das cidades menos populosas do estado de Rondônia, nem todos possuem populações acima de 50 mil habitantes, e as menores a gente tem aqui o quê? Pimenteiras, Primavera de Rondônia, Castanheira, Rio Crespo, Teixeirópolis, São Felipe do Oeste, Cabixi, Santa Luzia do Oeste, Calcaulândia, Parecis. Professor Jorge. Então, de baixo para cima, a gente vai encontrar as menores taxas no topo deste gráfico, né? As menores taxas, né, da população. Então, seria Pimenteiras aí, no caso, a cidade menos populosa de Rondônia. Exatamente. E agora, vamos aprofundar mais, professor Jorge, sobre a questão do nosso grupo indígena, da nossa comunidade indígena. Pois é. Como nós falamos, né, esse termo índio e indígena, eles são questionáveis. Essas populações sempre se identificaram como Carajá e nunca como índios. A classificação como indígena foi imposta por colonizadores. Índios aqui, né, Rogério? A palavra índio. Foi imposta pelos colonizadores no processo da conquista da terra e também no extermínio desses povos. Muito bem. Embora várias nações indígenas falem línguas diferentes e cultivem hábitos diversos, hoje não se resta outra alternativa senão se identificar como indígena, firmando características comuns e diferenças que os separam dos, olha só, entre aspas, tá? Entre aspas, civilizados, ok? Por que que tá entre aspas civilizados, Rogério? Vamos lá, professor Jorge. Rogério, por quê? Se você estiver diante do indígena, não cabe mais, chega aí meu diretor, não cabe mais você dizer, olha, você é um índio e eu sou um civilizado, eu vim aqui para civilizar você. Isso caiu por terra há muito tempo. Isso mesmo. Pensamento medieval. Exato. Assim como o racismo também é medieval. Muito bem, professor. Não é isso? Então, o que se tem, na verdade, Rogério, quando você está diante de um povo desse, a gente tem que ter muito respeito. Com certeza. Além do mais, você tem que entender
Você de uma civilização e eles uma outra civilização. Isso mesmo, galera, Isso. exatamente. Com seus costumes, com sua língua própria, com sua cultura, com sua medicina, com toda a sua carga de conhecimento milenar. Entendeu? Entendi, Então, claro. é por isso que a gente tem que ter esse olhar diferenciado para os povos indígenas. Exatamente, professor. Isso, Rogério? Com Você certeza, gostou, galera. Rogério? Com Seu certeza, meu violão? amigo. Exatamente. Beleza? Fechou. Vamos lá. Vamos lá, meu diretor? Então, Vai lá. como eu falei, ó, há vários tipos de sociedade indígena, com suas culturas, seus idiomas, seus valores, mitos, regras para casamento, arquitetura de residências, formação social, né, Rogério? Estrutura social, todos eles têm uma forma diferenciada. E a Exatamente. gente viu que, inclusive, no passado tiveram uns com civilizações altamente sofisticadas para a época. Muito Os povos bem. maias, não é isso? Os astecas. Exato, professor. Então, se ficaram diante de outra civilização. Beleza, mas não vem aqui ao caso. Vamos lá. Há certa variedade também no que se refere ao grau de contato com a sociedade nacional, que vai desde grupos indígenas isolados, que têm contatos raros e acidentais com os, entre aspas, nós, né, civilizados, aos integrados, que já se expressam em português, até trabalham em cidades. Vamos além disso, né? Faz mestrado, faz graduação, Exatamente. pós-graduação, inclusive até doutorado, Rogério. E representa o Brasil aí nas organizações internacionais, Isso. né? Temos agora até ministra. Exatamente. Nós temos ministra indígena, nós temos deputados indígenas. Muito bem. Então, é interessante a gente saber que há espaço para os indígenas na Exato, nossa professor sociedade. Jorge. Com certeza. E o importante que seria que se aumentasse cada vez mais, né? Com essa certeza. participação. Seria um grande ganho, né, professor? Uhum. O importante, contudo, é a preservação da cultura indígena e do seu sentimento de pertencer e pretender continuar pertencendo a uma sociedade específica, a deles, com suas tradições e costumes próprios. Com certeza. Professor Jorge, aí a gente vai agora analisar um mapinha e eu vou pedir que a sua letra é muito top. Vai escrever algumas coisas aqui no quadro em relação à nossa comunidade indígena do Brasil. Vou pegar até o preto aqui para você escrever. Tá. Então nós temos Tá aqui me alugando já, né? nós temos aqui um mapinha das terras tranquilo. indígenas do Brasil. Vai lá. Eu quero que você anote aí uma informação importante quando Fala a gente aí. fala. Ó. De acordo com o IBGE, existe mais de 800 mil indígenas no Brasil. Coloca aí. 800 mil? A comunidade indígena é de 800 mil aproximadamente. No Brasil, né? No Brasil. Beleza. Tá? E aí o censo identificou também... 800 mil indígenas, né? Exatamente. Tá. Senão vai ficar parecendo que é 800 mil terras indígenas. Não, né? não. É 800 mil indígenas no Brasil. E aí, essa população se divide aí em cerca de 300 povos indígenas no Brasil. São 300 povos indígenas. 300 povos. Essas informações de acordo com 2010, tá, professor Jorge? 330 povos indígenas. É 300, tá, professor? Coloca aí mais. Aqui, tá? Apaga essa segunda parte aí. 300. 300. Cerca, professor, de 65% estão localizadas aí nas áreas rurais. Quanto? 65%. 65% nas áreas estão rurais. em áreas rurais. Exatamente. Estão em áreas rurais. Exatamente. E cerca de 35% áreas urbanas. Nas áreas urbanas, né? Áreas urbanas. Áreas urbanas. Certo? Áreas urbanas. Então, informações aí sobre a nossa população, né, comunidade indígena do Brasil. 800 mil, o total, de acordo com o censo de 2010, cerca de 300 povos e maior parte
ainda vivem nas áreas rurais do nosso Brasil, né, professor Jorge? É isso aí. Tranquilo, professor? Alguma observação? Não, a gente pode começar a pedir para que você venha aqui, né, conversar comigo e mostrar para o nosso aluno sobre esse mapa aí, Ah, que são tá. as terras indígenas Muito do bem. Brasil. Exatamente. Onde que se concentra, né? Temos aí em toda parte do Brasil, mas vamos colocar a região que a gente vai encontrar, dentre as regiões do Brasil, predomina a maior parte, né, se encontra a maior parte da população indígena do Brasil na região amazônica, professor Jorge. É isso mesmo. Região amazônica, e o destaque aí vai para o estado do Amazonas, com a maior área indígena do Brasil. Entre as regiões, região norte concentra maior parte dessas terras. Só lembrando, né, a música novamente, porque esse mapa aqui me fez lembrar. A música da Baby Consuelo, né? Acho que é esse o nome da cantora. Todo dia era dia de índio, mas ele tem só o dia, agora só tem o dia 19 de abril. Então, quando o homem chegou aqui no Brasil, né, os portugueses chegaram, isso aqui estava cheio de indígenas, ó. Exatamente, com certeza. Agora, olha só quantos pouquíssimos são as áreas destinadas a eles. Né? Exatamente. Não é isso, Rogério? E aí a gente tem essa maior presença dentro da Amazônia e vamos colocar na região norte, porque na região norte ainda a gente tem baixa densidade demográfica, baixo desenvolvimento se comparado com o restante do Brasil, e tem aí a floresta, né? Grande parte desse território da região norte é floresta. Sem falar, Rogério, que ao longo de séculos, essa área aqui que eu grifei de preto, aqui na região do litoral, eles se sentiam ameaçados, então eles foram adentrando o território nacional. Boa, excelente observação. É isso? Com certeza, né? Vamos lá para mais informações acerca da nossa comunidade indígena, nossos povos, né? Beleza, olha só, de acordo com o censo de 2010, no Brasil existem aproximadamente 897 mil indígenas. Entre eles, cerca de 517 mil vivem em terras indígenas e existem hoje 305 etnias e 274 línguas indígenas. Aquela informação que a gente apresentou anteriormente, mas essa aqui está mais completa, né, professor Jorge? Mais exata, né? Exatamente. Aí a gente tem o quê? Município com maior quantidade indígena, São Gabriel da Cachoeira. No Amazonas. No Amazonas, 29 mil. E na segunda posição a gente tem o quê? São Paulo de Olivença. Eu conheço São Paulo de Olivença e Tabatinga, professor Jorge. Conheço essas áreas aí. E aí temos aí aproximadamente em São Paulo de Olivença 15 mil, né? E em Tabatinga também quase 15 mil, né, professor Jorge? E aí a quantidade de indígenas por unidade de federação. A gente consegue observar. Então esse mapa não está colorido à toa. Não, é isso? Tem a legenda aí, né, professor? Isso. Olha só, por exemplo, o Acre e Rondônia está na cor laranjada. Isso significa dizer que nós temos indígenas aqui entre 10 a 20 mil. Exatamente. Olha só. Então, a gente pode perceber aí que o campeão é o Amazonas, que ficou de verde. Muito Mais bem. de 80 mil. Exatamente. E as menores a gente vai encontrar na faixa amarela, né, professor Jorge? Entre 2.000 a 10.000, né? E aí a gente vai encontrar as menores do Brasil. E aí a gente tem aqui um mapinha, onde que a gente consegue observar o estado de Rondônia. E agora a gente traz um mapa para vocês da nossa localização das terras indígenas no estado de Rondônia. Olha, destaque para 10 aí, professor Jorge, que é a maior área aqui do estado de Rondônia, Urueu, Uau. Certo? Então, olha só, nós temos aí, aqui na ponta do Abunã, o povo Caxarari. Exatamente. Aqui em Porto Velho nós temos Caritiana. Olha só, vou grifando aqui em outras cores, ó. 2, Caritiana. 3, Caripuna. O Ribeirão, Garapé Ribeirão. Igarapé Laje, todas essas são as terras indígenas. Muito bem. Então, a 5, terra indígena Igarapé Laje. O 6, Pacás Novos.
7, Sagarana. 8, Rio Guaporé. Exato. 9, Rio Negro Ocaias. O 10, como você quis destacar, olha o tamanho dessa área, dessa terra indígena. Essa terra é extensa demais aqui no estado. Urueuauau. A 11, Rio Branco. A 12, Massaco. 13, Rio Mequens. Então são vários povos aí, ó. 20, deixa eu ver aqui 13, Rio Mequens. Cauazá do Rio São Pedro. Tanaru. Tubarão. Aqui o pessoal do Tubarão Latundé 17, aqui no sul de Rondônia. 18, Igarapé de Lourdes, né? 19, 7 de setembro. Ali já na fronteira com Mato Grosso, não é isso? Exatamente. 20, Roosevelt, né? Reserva Roosevelt. E a 21, Parque Aripuanã. E aí, só uma observação em relação ao maior, professor Jorge, que é Urueuauau, antes de a gente avançar, ó. Olha, é uma grande área, corresponde a 8% do território de Rondônia. E esta unidade abriga uma população de 608, aproximadamente, sendo 343 indígenas do povo Amanduá, Jumar, e tem outras, né? E Urueuauau. E está localizada a Urueuauau em 12 municípios aqui do estado de Rondônia, professor Jorge. Daqui a pouco a gente vai falar os municípios. Vamos avançar. E agora, pessoas indígenas por localização e domicílio. O que quer dizer essas cores vermelhas? Olha só, são indígenas em vermelho, é o que estão em terras indígenas. O azul é o indígena que está fora da terra indígena, ok? Olha só, então, onde nós temos mais indígenas fora de terras indígenas é aqui, ó, em Porto Velho, Rogério. Exatamente. Em Porto Velho. Onde nós mais temos indígenas em terras indígenas é ali na região dos Pacás Novos, ali na reserva dos Pacás Novos, ali em Guajará-Mirim. Exatamente. Beleza? Então, nós temos ali, aqui é uma informação interessante, bem interessante sobre onde eles vivem, né? A distribuição, entre as áreas urbanas e rurais, né? Exatamente. De cada município do estado de Rondônia. Bem, vamos falar um pouco agora sobre os principais povos indígenas, Rogério? Bora, agora. Urueuauau encontra-se numa vasta região do estado, localizada nos pontos extremos do noroeste, do nordeste, sul e sudoeste de Rondônia. A referência principal da sua localização é o posto Comandante Ari. Conhece esse grupo lá desde o século XVI. Os Urueuauau têm tido uma presença forte em relação à preservação da natureza, atuando nas nascentes dos rios e vivem da caça e da coleta de produtos silvestres. Muito bem. Uma das principais características deste povo, além da questão ecológica, são a questão da facilidade e a necessidade de se mobilizar em grandes espaços, visto que a floresta é seu habitat natural. Na área dos Urueuauau, vasta e abundante em riquezas naturais, a exploração da madeira tornou-se uma questão muito complexa, que acaba sendo uma questão delicada, né? Uma exploração ilegal dos madeireiros. Outra situação, fala aqui no texto sobre essa questão aí, ó, uma vasta e abundante riqueza natural. Por quê? Eu falei há pouco, ó, essa área corresponde do Urueuauau 8% do território de Rondônia, professor Jorge, é uma grande área. E ela está presente em 12 municípios aqui de Rondônia, professor Jorge. Ó, Costa Marques, Guajará-Mirim, Jaru, São Miguel do Guaporé, Nova Mamoré, Alvorada do Oeste, Caucaulândia, Campo Novo de Rondônia, Governador Jorge Teixeira, Mirante da Serra, Monte Negro e Seringueiras. Viu só? E tem, apesar de ser a maior terra indígena, não é a que abriga a maior quantidade de indígenas. Então eles têm uma grande área. E aí, exemplificar, né, a questão da exploração da madeira. Exato, professor em terra Jorge. indígena. Ou seja, como a floresta está ali nativa, como
por milhares de anos, então tem madeira de lei, tem árvores centenárias, é Exatamente. isso? E que tem alto valor econômico. Muito bem. E aí as pessoas entram nessas reservas, é isso? Nessas unidades de conservação e acabam por praticar essa ilegalidade. Tirar Verdade. de uma forma ilícita essa madeira de lei, como por exemplo mogno, cedro, é isso? Exato, professor Jorge. Diz outra madeira de lei, cerejeira, né? Cerejeira. Vamos ver outra aí, aquela pau-ferro, né? Aí tem aquela outra que a prego nem entra. Faveira? Isso, faveira-ferro. É isso aí, Então faveira. são madeiras de lei, meu amigo, e dentro dessas reservas está tudo preservado. Então é bem como diz o texto aqui, ó, é complexo, é uma questão muito complexa, delicada, né? Exatamente, professor. Ainda mais que, como você falou anteriormente, eles precisam de muito espaço para estar se locomovendo. Com certeza. É isso? Tem uma grande área, né? Beleza, olha só, os caripunas estão situados nos municípios de Vila Nova, Guajará-Mirim e no Rio Jaci-Paraná. Eles possuem uma extensão de terra de 195 mil hectares e pertencem ao tronco linguístico dos ariquemes e foi praticamente dizimados. Mesmo reduzidos, conseguem manter a sua língua. Os ariquemes foram dizimados, né? Mesmo reduzidos, conseguem manter a sua língua, o canto, sua pintura corporal, seu artesanato, sua alimentação baseia-se na caça, pesca e coleta de frutas silvestres. Os caripunas sobrevivem, né, de uma forma prejudicada por causa da construção da BR-421, que liga as cidades de Ariquemes, Vila Nova e Guajará-Mirim. Sua educação é ministrada de forma tradicional pelos próprios indígenas. Olha só a palavra equivocada aqui, Rogério, que ainda deixamos, né? Próprios indígenas. Exatamente. A área dos caripunas foi ocupada por garimpeiro, que é um outro problema na região, a questão do garimpo ilegal, Rogério. Exatamente, professor Jorge. Não podemos deixar de falar disso. E aí outro povo, o Gavião, outro povo indígena, está localizado no município de Ji-Paraná, Rogério, lá no posto Igarapé de Lourdes, localizado nas proximidades da Serra da Providência, em Nova Colina. Trabalham na roça, cultivam milho, macaxeira e sobrevivem com castanha, seringa e madeira. Produzem pouco artesanato. A xixa é a sua bebida preferida. Alimentam-se de caça e pesca e os mais antigos ainda usam arco e flecha. Aí o povo Gavião. Araras, grupo que está localizado no município, marca aí, o município de Paraná, no posto ali de Igarapé de Lourdes, com uma extensão de 185.534 hectares. Pelo decreto de demarcação, coube a eles a área junto ao espaço do povo Gavião. Os araras ficam junto à margem do Rio Machado, em Riachuelo. A divisa entre os araras e os Gavião é feita entre as aldeias. Cada povo tem a sua cultura e seu costume próprio, professor Jorge, em relação... Vivem na roça, da caça, da pesca e suas casas ainda são construídas no sistema de coletivo. Tudo é repartido dentro dessa comunidade indígena. Quanto ao artesanato, fazem anel, pulseira, colar de tucumã e também colar com pena de arara. Plantam cará, mandioca, batata e fazem também a xixa, né? Essa xixa que fazem não só aqui dentro do Brasil, mas também fora, né, professor Jorge? Por exemplo, a xixa lá na Bolívia é o milho, né? Uhum. É do milho. Aqui dentro a xixa, às vezes, aqui dentro do Brasil, fazem com a mandioca, né? Uhum. Usam um pouco as armas de fogo. Para pescar, utilizam o quê? Alguns instrumentos mais simples, como a tarrafa, que acaba sendo comprada. E, geralmente, eles têm acesso a esses frutos que estão disponíveis dentro do seu espaço, como o palmito, o mel e o buriti, professor Jorge. Então, essa tarrafa, né, Rogério, aí já é um momento aí já de um pouco de aculturação, né? Exatamente. Porque a tarrafa, ele faz parte
é um objeto de utilização do pescador, né? Muito bem. Pescador, entre aspas, civilizado, né? Exatamente. E aí o indígena viu que aquilo ali era bom, né? Já É, pegou para ele também, né? com certeza. O Suruí vive numa sociedade tribal na área indígena 7 de setembro, que abrange os municípios de Cacoal, olha só, do Suruí. Ó. A gente vai ter essas áreas de Cacoal, Espigão do Oeste e Aripuanã, que é Mato Grosso. O povo suruí era essencialmente caçador, pescador e coletor e fazia também pequenos roçados para o autossustento, né, professor Jorge? Uhum. E aqui nessa imagem nós temos aqui o cacique da tribo e presidente da Associação de Povos Indígenas, né, Paitê-Suruí, Isaac Mopilô Tavassuruí, segurando o cavão de babaçu, que é um aproveitamento, né, professor Jorge, de acordo ali com a sua realidade, né? Então eles aproveitam o quê? O babaçu para fazer o quê? O cavão. Inclusive, esse coco, né, de babaçu, ele queimando, aí bota assim dentro geralmente o sitiante, né, quando está distante assim, coloca isso aí para queimar, Rogério, isso aí espanta tudo de perto. Vai né? embora, carapané, tudo. É tipo um repelente. Caramba, Boa, que show, hein? Cinta larga, professor Jorge. A cinta larga, eles estão inseridos no Parque Indígena Aripuanã, que reúne também as nações Zoró e Suruí, lá no leste de Rondônia e noroeste do Mato Grosso. Estão localizados em 4 áreas, na Reserva Roosevelt, Espigão do Oeste, Pimenta Bueno, em Rondônia, e Aripuanã, no Mato Grosso. E os Aripuanãs ali no Mato Grosso, Parque Aripuanã e Serra Morena. Rogério, o cinta larga ali na Reserva Roosevelt, né? Exatamente. Ali o pessoal sabe que tem diamante, né? Ali teve um problema gravíssimo na década de 2000, não é isso? Tinha uns invasores lá, garimpeiros entraram lá, deu um problema seríssimo, deu inclusive chacina de garimpeiros lá. Muito bem. Saiu isso, reportagem no mundo inteiro, Rogério. Exato. Infelizmente, né, pessoas, é verdade. Né, entram na terra indígena e... Invadindo, né? Ocasionam esses problemas aí. Muito bem. Os cinta larga autodenominam-se os peritos do arco, a arma fundamental, pois assegura a sobrevivência do povo e a defesa do território. Fala uma língua tonal e pertence à família cultural do Tupimondé. O seu primeiro contato com a sociedade envolvente a partir dos anos 50 foram marcados pela violência, aí a gente teve sangue, né? A mortalidade em massa, porém outros contatos já foi mais amigável e se deram a partir de 1968, a partir da coordenação da FUNAI, com o objetivo de contatar, né, os índios para neutralizar a sua existência, né, com vistas à expansão da área e ao capital dos grandes grupos de seus projetos. Então queriam ser tipo assim uma forma de pacificar primeiro, né? Exatamente. Eles, né, para depois ir se aproximando para outros objetivos, né, Rogério? Na área. Muito bem. E aí a gente tem aqui uma imagem, né, do povo cinta larga. E aí eles têm esse nome porque realmente eles usam uma cinta, né? Exatamente. Beleza. E o Zoró, professor Jorge? Está localizado lá no Mato Grosso, divisa com Rondônia. Mas eles vêm aqui para Ji-Paraná, né, por ser a cidade mais próxima da sua aldeia. Então, eles vêm aqui para resolver dentro da cidade os problemas de saúde, educação, alimentação, enfim. O Caritiana pertence ao tronco linguístico família Tupi-Ariquém. Eles estão localizados a uns 95 quilômetros daqui de Porto Velho. O território dos Caritianas compreende a região que fica entre Candeias, os rios Candeias e o rio Jamari. Os indígenas fugiram em decorrência das perseguições e exploração dos migrantes e especuladores de terra que vieram se instalar na atual área caritiana. E aí nós temos aqui o povo caritiana, e aí a gente fecha, né, essa primeira parte da aula com a imagem dessa comunidade indígena, né, aqui do estado de Rondônia, nosso povo caritiana. Beleza? Então é isso, fizemos aí uma viagem sobre os aspectos da população indígena aqui, né, visitando várias áreas do estado, né, professor Jorge? E daqui a pouquinho a gente volta aí para fazer a revisão. Beleza, galerinha? Valeu, tchau.